Fala, professor de ginástica, acadêmico de educação física. Hoje nós veremos aprenda a montar um plano de aula para turmas de STEP. Bora lá! Lembrando, pessoal, que este material nós entregamos gratuitamente para vocês através do nosso canal no Telegram. O link do Telegram está na descrição. Então vamos lá. Aprenda a montar um plano de aula para turmas de STEP. Bom, pessoal, esse plano de aula que eu vou mostrar para vocês não é um único plano de aula que vocês podem fazer, não é um único formato de plano de aula que vocês podem fazer. Mas este plano de aula, vamos dizer assim, que é um plano de aula oficial. Vamos comparar com o futebol. No futebol, nós jogamos 2 tempos de 45 minutos. Mas isso é o tempo oficial do futebol. Mas se nós formos brincar de futebol com nossos amigos, nós não vamos jogar, nós podemos não jogar 45 minutos, não é de 2 tempos de 45 minutos. A gente pode jogar apenas 20 minutos, a gente pode jogar por gols, quando algum time fizer 3 gols ganha, acaba. Então tem várias formas como nós podemos jogar futebol, mas a forma oficial são 2 tempos de 45 minutos e os seus acréscimos. E aqui, pessoal, é o mesmo detalhe. Se for a forma oficial de um plano de aula de STEP, é esse formato que eu vou ensinar aqui para vocês hoje. Mas, como eu falei, nós podemos fazer outros formatos. E principalmente, pessoal, com turmas básicas. Com turmas básicas, nós podemos variar bastante esses formatos, ok? Porque a turma ainda está aprendendo. Então, nós temos que fazer adequações para essas alunas, para elas conseguirem aprender e para elas continuarem na aula, não saírem da aula. E vocês vão ver que no decorrer da explicação aqui, eu vou falando outros formatos de aulas, ok? Outros formatos que nós podemos fazer de planos de aula para o STEP. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Nós vamos começar fazendo a nossa primeira coreografia. Antes, pessoal, nós vamos começar com aquecimento, não é? Mas eu não vou mostrar o aquecimento aqui, ok? Eu não vou mostrar aquecimento nesta aula, mas nós sempre vamos começar com aquecimento. E, pessoal, nós temos vídeos aqui no canal, nós temos aulas aqui no canal mostrando, explicando como fazer um aquecimento no STEP, ok? Para uma aula de STEP. Mas, pessoal, caso vocês queiram ver este conteúdo bem detalhado, bem organizado do início até o final, nós temos o nosso curso completo de STEP. Então, caso vocês queiram adquirir o nosso curso, o link está na descrição. Então, pessoal, nós vamos começar sempre pelo aquecimento e depois nós vamos vir para a primeira coreografia. A nossa primeira coreografia, nós vamos começar sempre também com a estrutura. A estrutura será o joelho triplo mais 2 básicos, começando com o pé direito, depois joelho triplo mais 2 básicos, começando com o pé esquerdo. E vejam, pessoal, que o joelho triplo vai progredir. Ele vai progredir para o alterna joelho. Então agora a nossa coreografia ficará sendo alterna joelho mais 2 básicos, começando com o pé direito, alterna joelho mais 2 básicos, começando com o pé esquerdo. E agora, pessoal, os 2 básicos vão progredir. Os 2 básicos vão progredir para o land. Então, a nossa coreografia final dessa sequência será alterna joelho mais land. E aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês apenas sequências, ok? Para ser mais fácil. E também eu vou mostrar sequências que são mais simples. Ok, pessoal? É para vocês entenderem um plano de aula. A ideia aqui, o foco aqui não é a coreografia em si, mas é para vocês entenderem o plano de aula. Então, eu vou fazer coreografias simples hoje. E também apenas só sequências, eu não vou fazer blocos, ok? Então, a nossa primeira coreografia será essa, bem simples. Vamos começar com a estrutura, vamos ter uma etapa de progressão pedagógica e depois vamos chegar na nossa coreografia final da nossa sequência, dessa nossa primeira coreografia, ok? Então, pessoal, vamos ver esta coreografia aqui na prática, ok? Começando pela estrutura, passando pela progressão, chegando na coreografia final. Então, olha a coreografia aí.
Beleza, pessoal? Então, nós ensinamos a nossa primeira coreografia. Lógico, pessoal, que em uma aula não vai ser assim tão curtinho como eu passei agora. Eu passei rápido, apenas para vocês verem a coreografia, a montagem da coreografia e a coreografia final. Mas na tua aula tu vais repetir mais vezes, não é? Então, nós vamos passar para a segunda coreografia. A segunda coreografia, vamos começar com a estrutura femoral triplo mais 2 básicos. E vejam que os 2 básicos vão progredir. Os 2 básicos vão progredir para o cross the top, que também nós podemos chamar de cruza, ok? E o femoral triplo vai continuar. Então, a nossa coreografia final, a nossa segunda coreografia será femoral triplo mais o cross the top. Começando com o pé direito, femoral triplo mais cross the top, começando com o pé esquerdo. Ok, pessoal? Vamos ver agora essa segunda coreografia. Everybody to the front, to the back now. Tranquilo, pessoal? E agora o que nós vamos fazer? Nós não vamos passar direto para a terceira coreografia. Não. Agora nós vamos ensinar a primeira e segunda coreografia. Ensinar não. Nós vamos rever. Nós vamos rever a primeira e segunda coreografia. Por quê? Porque se eu passar direto para a terceira coreografia, depois, quando eu for fazer novamente primeira, segunda e terceira, o meu aluno não vai nem mais lembrar da primeira. Então, eu ensinei a primeira coreografia, ensinei a segunda coreografia, agora nós vamos rever a primeira e segunda coreografia. E aqui, pessoal, vai entrar um grande detalhe. Qual é a minha primeira coreografia? A minha primeira coreografia é alterna joelho mais lunge. Então, essa parte aqui, pessoal, de joelho triplo mais 2 básicos, de alterna joelho mais 2 básicos, ela serviu apenas para eu chegar na minha coreografia final. Ok? Então, às vezes, quando os alunos não estão acostumados com essas aulas, eles pensam, poxa, mas cadê aqueles passos? Eles sumiram, eles desapareceram? Não, eles servem apenas para nós chegarmos na nossa coreografia final, ok? Como eu sempre digo, é a nossa estrutura e a nossa progressão pedagógica, para chegar na nossa coreografia final. Porque lembre, se for uma turma básica, uma turma iniciante, e nós chegarmos direto com a coreografia final, pode ser que a aluna não consiga acompanhar. Então, as alunas vão saindo da sala. Então, tu vais começar a tua aula com 20 alunos. Quando chega no final da aula, tem apenas 5, porque os alunos foram saindo. Então, assim, começando com a estrutura, fazendo a progressão, chegando até a coreografia final, é muito mais fácil, é muito mais provável que chegue no final da tua aula e ainda esteja às 20, ou pelo menos umas 18, 17. Porque tem gente realmente que não tem uma coordenação motora tão boa assim, e tem gente que não vai gostar, né? Tem gente que gosta mais de bike, tem gente que gosta mais de jump, então pode ter pessoas que saiam. Mas a maioria vai ficar, porque vai estar conseguindo te acompanhar, ok? A mesma situação aqui, pessoal. Essa primeira parte aqui serviu apenas para ser a nossa estrutura, serviu apenas para nós progredirmos para o passo que nós queríamos. E um outro detalhe aqui também, pessoal. Eu faço direto o cross the top. Eu saio dos 2 básicos, e vou direto para o cross the top. Tem professor que ele vai fazer as marchas ainda. Ele vai marchar em cima do step, aí ele vai marchar um pouquinho para o lado, vai subir, vai descer, para depois completar
todo esse passo. Eu, pessoal, prefiro fazer direto. E aquilo que eu sempre falo para vocês aqui também. Vai ser muito difícil mesmo, pular uma progressão pedagógica. Quase sempre nós vamos fazer a progressão pedagógica certinho. Existem mínimos casos, mínimas exceções que nós vamos pular, porque vai ser mais fácil fazer o passo final do que a progressão. Aqui é um caso. Aqui eu acho bem mais fácil já fazer o cross the top direto do que ainda fazer todas essas marchas para uma turma iniciante. Vai mais atrapalhar o aluno iniciante ficar marchando, marcha para o lado, marcha em cima. Nesse caso aqui, tá, pessoal? Nesse caso desse passo. Esse passo eu acho mais fácil fazer direto. Mas existem vários outros passos que vão ter marchas e nós temos que fazer as marchas, porque vai ser mais fácil para o aluno primeiro fazer a marcha para depois ir para o passo final. Aqui eu acho mais fácil, nesse caso, repetindo, fazer direto cross the top. E depois, com o tempo, o aluno ele aprende. Então já fica um passo a mais ali na cabeça dele. Assim como o lunge. O lunge eu também poderia marchar, mas eu prefiro fazer direto. Ok? Então, pessoal, como eu sempre falo aqui, sempre façam todas as progressões pedagógicas. Te acostuma a fazer com a progressão pedagógica. Sempre. São mínimos passos mesmo, que nós não vamos fazer a progressão, nós vamos fazer direto. Podem ver, pessoal, que aqui, ó, o alterna joelho é um passo simples. Mas eu não chego fazendo ele direto. Eu faço primeiro o joelho triplo. Depois eu progrido para o alterna joelho. Ok? Beleza, pessoal. Então vamos voltar. Nós fizemos a primeira coreografia, a segunda coreografia. Agora nós vamos rever a primeira e a segunda coreografia. E como eu falei, qual é a primeira coreografia? É o alterna joelho mais o lunge. Qual é a segunda coreografia? É o femoral triplo mais o cross the top. Então nós vamos fazer aqui, ó. Primeira coreografia, alterna joelho mais lunge, mais a segunda coreografia, femoral triplo mais o cross the top. Ok, pessoal? Então agora vamos ver na prática a primeira e a segunda coreografia juntos. Então, olha aí. Everybody from the front to the back now. Bom, pessoal, agora sim nós vamos para a nossa terceira coreografia. E como eu falei para vocês, hoje o foco não é a coreografia em si, mas o foco é mostrar o plano de aula, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas a estrutura nesta terceira coreografia. Apenas isso. Apenas um tap quíntuplo mais um básico. E essa aula aqui, pessoal, é uma aula que eu ministro para uma turma básica. Uma turma básica, eu ministro uma aula dessa aqui. Eu faço a primeira coreografia um pouquinho maior, a segunda coreografia um pouco menor e a terceira coreografia apenas a estrutura. Com uma turma básica, eu ministro assim, fica fácil para as alunas acompanharem, porque vejam que nós estamos juntando as coreografias, não é? Então, como eu falei, eu ensinei agora a terceira coreografia, que é tap quíntuplo mais um básico, começando com o pé direito, tap quíntuplo mais um básico, começando com o pé esquerdo. Então, pessoal, primeiro vamos ver esta terceira coreografia na prática. Olha ela aí. Beleza, pessoal? E como eu falei, nós vamos juntando
as coreografias. Então, agora nós vamos fazer a primeira, a segunda e a terceira coreografia juntas. Então, a primeira coreografia alterna joelho mais o lunge, a segunda coreografia femoral triplo mais o cross the top, e a terceira coreografia bem simples, tap quíntuplo mais um básico. Então, vamos juntar as três. Vamos ver as três juntas na prática. Então, olha aí. Beleza, pessoal? E um detalhe, né? Como eu já disse, eu estou fazendo aqui curtinho, eu estou fazendo apenas uma vez. Mas lógico que na tua aula tu vais repetir mais vezes, ok? Para o aluno pegar a coreografia, para o aluno também relembrar a coreografia. Então, pessoal, o que acontece? Nós estamos chegando na parte final da aula. Nós já fizemos a primeira coreografia, a segunda coreografia, fizemos juntos a primeira e a segunda coreografia. Agora nós ensinamos a terceira coreografia e fizemos juntos a primeira, segunda e terceira coreografia. E agora nós vamos para a parte auge da aula, para o final da aula, que nós vamos cortar, nós vamos quebrar esta coreografia. Nós vamos fazer a primeira, a segunda, a terceira coreografia cortadas. O que quer dizer isso, pessoal? Vejam, nós vamos fazer a primeira coreografia, começando com o pé direito. Quando nós formos começar com o pé esquerdo, nós vamos fazer a segunda coreografia. Depois, quando nós formos começar com o pé direito novamente, nós vamos fazer a terceira coreografia. Então vejam que nós não estamos fazendo a primeira coreografia para o lado e para o outro lado, a segunda coreografia para um lado e para o outro lado, e a terceira coreografia para um lado e para o outro lado. Não, nós estamos fazendo a primeira coreografia para um lado, para o outro lado eu faço a segunda coreografia, para o outro lado eu faço a terceira coreografia. Eu estou cortando. Nós estamos cortando. E vejam, pessoal, que depois nós vamos começar novamente com a primeira coreografia. Então vejam, aqui eu comecei a primeira coreografia com o pé direito. Depois eu fui para a segunda coreografia, depois eu fui para a terceira coreografia. E agora eu volto para a primeira coreografia, só que agora eu vou começar com o pé esquerdo. E a mesma situação as outras coreografias. Agora eu vou começar a segunda coreografia com o pé direito. E depois eu vou começar a terceira coreografia com o pé esquerdo. Então eu estou fazendo as três coreografias para os dois lados, mas só que de forma cortada. E é aqui, pessoal, que é a hora que dá aquela bagunça na cabeça do aluno, mas isso é proposital. É justamente para o aluno pensar, para o aluno ficar ali concentrado. Esse é um dos grandes benefícios da modalidade STEP, é a memória. Nós vamos trabalhar bastante a memória. E nós vamos trabalhar bastante também essa agilidade mental. Ok, pessoal? Então nós vamos chegar e cortar a coreografia. Então vamos ver na prática a primeira, a segunda e a terceira coreografia cortadas. Olha ela aí. Everybody to the front, to the back now. Beleza, pessoal? E como eu falei para vocês, agora eu vou falar algumas dicas
do que vocês podem fazer nas aulas de vocês para adaptar esse plano de aula. Como eu falei, esse é um plano de aula oficial, 3 coreografias, e chega no final, corta. Mas eu vou fazer isso com todas as turmas? Não. É como eu falei para vocês, o exemplo que eu dei do futebol. Um jogo oficial vão ser 2 tempos de 45 minutos. É mais ou menos como esse plano de aula, pessoal. É um plano de aula, podemos dizer assim, oficial. É um plano de aula para uma turma avançada. Para uma turma avançada, esse aqui é um plano de aula oficial. As 3 coreografias e no final a gente corta. Mas se a tua turma for básica, nós podemos fazer várias adaptações aqui, pessoal. Dependendo do nível da tua turma básica, que como eu também sempre falo aqui no canal. Existem uma turma que é mais básica que a outra. As turmas básicas, elas não têm o mesmo nível, assim como uma turma intermediária, assim como uma turma avançada. Uma turma avançada pode ser bem mais avançada que a outra. Eu sempre ministrei aula, pessoal, em várias academias. Então, às vezes, eu tinha 3 turmas avançadas, super avançadas, mas as 3 não eram iguais. Eu conseguia fazer muito mais coreografias avançadas, difíceis, elaboradas, em uma certa turma, e nas outras não. Assim também como turmas básicas. Eu tinha turmas básicas que eram muito básicas mesmo. E as outras turmas básicas não, eu já conseguia fazer algo parecido com esse plano de aula aqui. Então, tu tens que ver a tua turma, ok? Então, vamos começar. Vou começar a dar alguns exemplos para vocês. Como a turma básica, pessoal, essa parte aqui que nós vamos cortar, nós não precisamos fazer. Nós não precisamos fazer essa parte, porque essa parte é difícil, é bastante difícil. Então, caso tu chegues aqui, ó, primeira, segunda e terceira coreografia juntas, já está excelente. A tua turma conseguiu fazer isso aqui, conseguiu fazer as 3 coreografias juntas, está excelente. Tu pode parar aí. Aí pode ser o final da tua aula. Não tem problema. Assim, pessoal, como? Se a tua turma é muito básica, como eu falei para vocês, eu sempre tive também turma assim muito básica, tu não precisas ir acumulando. Porque eu fiz a primeira, fiz a segunda, repeti primeira e segunda. Depois eu fiz a terceira coreografia e depois eu repeti primeira, segunda e terceira. Se a tua turma for muito básica, tu não precisas acumular. Tu podes fazer a primeira coreografia, faz a primeira coreografia com a turma, fica repetindo, e depois tu vais para a segunda coreografia e esquece a primeira. Porque vai depender, como eu falei, do nível da tua turma. Pode ser que a tua turma ainda não consiga decorar 2, 3 coreografias. Então tu podes ir esquecendo. Ok, pessoal? Outro detalhe também, esquecendo o que eu digo, faz a primeira, vai para a segunda, não precisa mais repetir a primeira. Depois vai para a terceira coreografia, não precisa mais repetir a segunda. Depois vai para a quarta coreografia, não precisa mais repetir a terceira. Ok? E depois, com o tempo, com o passar do tempo, aí sim, tu vais começando a acumular. Ok, pessoal? Outro detalhe também é que não precisam ser apenas 3 coreografias. Podem ser mais, 4, 5, 6. E qual é o detalhe? Vejam essa terceira coreografia que eu fiz. Ela é bem simples. Então, se a tua turma é muito básica, às vezes tu vai fazer só uma coreografia dessa para a turma. Tu não vais fazer uma coreografia como essa aqui, como a primeira, que tu vais elaborar mais. Não. Às vezes a turma é muito básica, ainda é muito iniciante. Eu vou fazer só uma coreografia como essa. Então eu posso fazer umas 5 coreografias dessas, já que é muito simples. E eu posso fazer de 2 formas. Eu posso ir fazendo e esquecendo, faço a primeira, esqueço a primeira, vou para a segunda, depois vou para a terceira, esqueço a segunda, depois vou para a quarta, esqueço a terceira, ou eu posso acumular. Já que é muito simples, eu posso acumular. Eu posso fazer a primeira coreografia, depois eu faço a segunda coreografia e junto, primeira e segunda. Depois eu faço a terceira coreografia, junto, primeira, segunda e terceira. Depois eu faço a quarta coreografia, junto, primeira, segunda, terceira, quarta. Então, pessoal, é algo que eu falo muito aqui no canal. Tu tens sempre que analisar a tua turma. E tu podes fazer, pessoal, experiências. Não tem problema errar. Tu podes fazer
Primeiro, acumulando. Hoje eu vou acumular, vou fazer a primeira, segunda, vou fazer primeira e segunda. Agora eu vou fazer a terceira, vou fazer primeira, segunda e terceira. Tu vais e faz dessa forma. Só que tu pode perceber, poxa, minha turma não conseguiu. Quando chegou ali na terceira, embaralhou tudo, não deu certo. Então, na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu não vou acumular. Eu vou fazer a primeira, quando eu for para a segunda, eu vou esquecer a primeira. Quando eu for para a terceira, eu vou esquecer a segunda. E depois de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, tu começas a acumular novamente. Ok, pessoal? Tu pode também começar apenas com uma coreografia bem simples e depois tu vais aumentando a complexidade. Beleza, galera? Então, aprenda a montar um plano de aula para a turma de STEP. Como eu falei, esse plano de aula aqui é um plano oficial, ok? É um plano para uma turma avançada. Vai ser desse estilo aqui e lógico que com uma turma avançada não vão ser esses blocos aqui, essas coreografias simples, né, pessoal? Vão ser blocos bem mais complexos. Mas como eu expliquei para vocês, nós podemos ir mudando esse nosso plano de aula de acordo com a nossa turma. O importante é o nosso aluno aprender. Esse que é o importante. Ok, pessoal? Se vocês gostaram desta aula, deixa teu like, se inscreve no canal e não esquece que nós enviamos para vocês materiais de ginástica gratuitamente através do nosso canal no Telegram. O link do Telegram está na descrição. Então, valeu e até a próxima aula.